Hoje a gente vai estar vendo um mito muito antigo, que data entre 3 e 4 mil anos antes de Cristo. É um dos mitos mais antigos que a gente tem conhecimento da humanidade, o mito da Suméria, o mito de Inanna e Ereshkigal, o momento em que a Inanna desce ao mundo de Ereshkigal. No início dos tempos, os deuses sumerianos dividiram as suas funções. An assumiu a regência do céu, Enlil assumiu a regência do mar. Bem, existia Ereshkigal e Inanna, que eram irmãs gêmeas. Inanna continuou aqui no mundo das plantações, das vegetações, da natureza. Mas Ereshkigal, ela acabou assumindo a regência do submundo. Ninguém queria assumir a regência do submundo, e isso foi dado para Ereshkigal, enquanto que a sua irmã Inanna continuava aqui. Existem duas versões para esse momento do mito. Uma que ela aceitou de bom grado e que ela foi porque realmente ela quis lá entrar no submundo, e a outra que ela foi arrastada para o submundo e ela teve que assumir essa regência. Só que, independente das duas versões, ela entrando no submundo, ela não poderia voltar, ela não poderia retornar aos seus afazeres anteriores, que antes ela era responsável pelos grãos, pelas plantações, pelas colheitas. Então ela não voltaria mais a viver a sua vida de liberdade no meio da natureza. E quando ela se viu no meio do submundo, no meio de uma poeira, de um lugar cheio de lama, bebendo água turva, extremamente solitária, infeliz, ela começou a se modificar totalmente. Ela começou a ficar com raiva, ela começou a ter vários sentimentos negativos, o seu semblante mudou completamente, até que os deuses baniram do mundo celestial o touro chamado Gangaluni, que era um touro responsável por vários abusos, estupros. Ele era considerado algo muito ruim e ele foi banido para o mundo subterrâneo, o submundo. E aí, quando ele foi banido, ele passou a ser a única companhia de Ereshkigal. E ela o toma como marido, fazendo com que ele até se modifique e mude um pouco essas questões de abuso, de ser algo muito ruim. E os dois formam um casal. E à medida que a humanidade foi se multiplicando e as pessoas foram morrendo, todas elas iam para o submundo. Ereshkigal, ela era estéril e todas as pessoas que morriam, ela acolhia como seus filhos. Só que ela também acolhia toda a tristeza da situação. E isso ia aumentando a dor dentro do seu ventre. E cada pessoa que morria, ela sentia mais dor dentro do seu ventre. Mas por mais que ela sofresse essas dores de o seu ventre estar cada vez mais inchado e mais cheio de todo o sofrimento que a humanidade que morria ia trazendo para ela, ela ainda tinha a companhia do seu marido. Só que o que acontece? Inanna pede para Gilgamesh matar o touro. E aí, agora, nesse momento da mitologia, ela se vê totalmente sozinha no submundo, num lugar empoeirado, num lugar cheio de lama, tendo que beber água turva, comer lama, comer lodo, sozinha, sem o seu marido. E ela sente muita raiva, mas ela fica muito decepcionada, e ela fica muito entristecida com toda essa situação, com toda essa solidão, com toda essa carga que ela estava carregando. E Inanna, o que ela faz? Ela tem a curiosidade de conhecer o submundo. Até o momento, ela era a deusa da terra, dos céus, das plantações, da fertilidade, do amor, do sexo. Ela era a deusa de tudo que tinha vida. Só que ela não conhecia o submundo, ela não conhecia esse outro lado da vida. E nesse momento que ela mata o marido da sua irmã, o seu cunhado, ela tem essa curiosidade. E ela quer descer ao submundo através dos ritos de funerários para conhecer o submundo. Então, era um momento de curiosidade e ao mesmo tempo um momento que ela teria para ampliar a sua consciência ali. E aí, ela se ajeita para esse rito funerário, coloca a sua capa de estrelas, coloca o seu cordão de arco-íris, coloca
a sua coroa, coloca todas as suas joias, o seu cetro, ela se veste de deusa e ela chega até as portas do submundo. Nas portas do submundo existe um guardião e ela fala com esse guardião: eu quero entrar para os ritos do meu cunhado. E o guardião acha aquilo estranho e fala: nossa, tudo bem, mas você terá que passar pelos 7 portais. Aí ela: tudo bem, eu vou passar pelos 7 portais. E ela vai atravessando. O seu primeiro portal, ela tira a sua coroa. No segundo portal, ela vai se despindo das suas vestes, terceiro, suas joias, quarto, sua capa, até que ela chega no 7º portal. Quando ela chega no 7º portal, totalmente nua, totalmente despida, vulnerável, ela se encontra de frente com Ereshkigal. Ereshkigal estava extremamente enfurecida, ela estava com muita raiva, ela estava muito sozinha, ela estava desesperada também. Quando ela vê Inanna olhando para ela, sem se curvar, no ambiente dela, no mundo dela, onde ela reinava sozinha, ela não aguentou aquilo. Ela olha para Inanna com um olhar fulminante, o olhar da morte. Coloca aquele cadáver preso num gancho, embaixo de um poste, e deixa lá apodrecendo. Inanna, antes de descer ao submundo de Ereshkigal, ela tinha deixado avisada com a sua fiel escudeira que se ela não voltasse em 3 dias, era para mandar alguém lá resgatá-la, porque algo provavelmente teria dado errado. E assim a sua fiel escudeira fez. Foi atrás do seu avô, do avô de Inanna e Ereshkigal, e falou da situação, que a Inanna tinha ido por um rito funerário no mundo de Ereshkigal e não tinha voltado. O avô, ele sabia que tinha acontecido alguma coisa. E ele, debaixo das sujeirinhas, porque ele era o deus dos rios, debaixo das sujeirinhas das suas unhas, ele faz com que nasça 2 monstros assexuados. E ele pega esses monstros, sem que o guardião do submundo veja, ele faz com que entre lá no submundo e veja Ereshkigal. Quando eles veem Ereshkigal, esses 2 monstros, eles sentem toda a dor de Ereshkigal. Porque com a morte de Inanna, a Ereshkigal ela passou a sentir mais dor no seu útero. A Inanna, ela era a deusa da vida, das colheitas, da fertilidade. Imagina Ereshkigal, que era infértil, sentindo toda essa força dentro do seu útero. Foi uma dor muito forte, foi uma dor insuportável. E os monstros, quando viram a dor de Ereshkigal, eles se compadeceram. Eles não julgaram Ereshkigal. Eles falaram: nossa, Ereshkigal, nós sentimos a sua dor, nós entendemos tudo que você fez, nós estamos aqui com você. E Ereshkigal se sentiu extremamente acolhida, se sentiu grata por eles terem sentido essa compaixão por ela. E ela pergunta: como eu posso retribuir? E os monstros: podemos levar o cadáver de Inanna para a superfície? Ereshkigal aceita tranquilamente e eles levam o cadáver da Inanna para a superfície. Quando eles levam, eles dão para ela a água e a comida da vida. E assim Inanna vai voltando à vida. Só que ela vai voltando à vida com uma consciência muito mais ampliada e diferente. E o que ela percebe? Que quando ela volta à vida, depois de ter passado 3 dias no submundo, as plantas já estavam começando a morrer, tudo já tinha começado a virar um caos aqui na Terra, né? Mas ela percebe que o seu marido tomou o seu trono. E quando ela vê que o seu marido tomou o seu trono, ela viu que talvez ele não gostasse tanto dela assim. O que ele gostava mesmo era do poder. Quando Ereshkigal deixa a Inanna subir com os 2 monstros, ela deixou com uma condição. Ela falou: você pode, mas alguém tem que ocupar o lugar da Inanna aqui no submundo. Não pode ficar vazio esse lugar. Inanna, quando vê nessa cena do marido ocupando o seu lugar no trono, ela nem pensa 2 vezes. Você vai ocupar o meu lugar lá no submundo. Só que aí ela ainda era muito apaixonada pelo marido e ela
sentia falta do marido. Ela acabou fazendo um acordo com a cunhada e aí o marido ficava 6 meses no submundo e voltava. Trocava com a cunhada, a irmã dele, que ficava 6 meses no submundo e daí voltava. Essa parte da história também é uma forma dos sumérios contarem as estações. Quando o marido está no submundo, aqui a gente tem o outono e o inverno, porque a Inanna está triste sem o seu marido. Quando o marido volta para a superfície, que ela está acompanhada do amor da sua vida, temos a primavera e o verão, que é quando tudo floresce, as árvores dão seus frutos e ela está feliz. Esse mito, ele traz pra gente uma série de simbologias que mostram pra gente a ampliação da nossa consciência através de um sacrifício. Porque quando a Inanna, ela desce ao mundo de Ereshkigal, ela se sacrifica, ela se despe de todo o seu poder, de todas as suas vestes, fica totalmente vulnerável ali diante do lado sombra dela, é o momento que ela reconhece a sombra dela como pertencente a ela. E quando os demônios, né, os animais, têm aquela compaixão da Ereshkigal, da dor de Ereshkigal, é exatamente esse momento que a gente potencializa essa questão de reconhecer o nosso lado sombra, que muitas vezes a gente não quer ver, não quer enxergar, vira as costas, porque a gente acha que não é nosso, a gente acha que sentimento negativo não é nosso, a gente acha que inveja não parte da gente, é sempre do outro. Então esse mito, ele traz muito pra gente essa questão e também de você olhar as duas versões da mesma história. Porque tem a versão da Ereshkigal ter ficado chateada com a Inanna e tem a versão da Inanna querer ampliar a sua consciência indo ao mundo de Ereshkigal.